Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Hoje, do livro de Crônicas, estamos encerrando o primeiro Crônicas, capítulo 27 ao 29. Se você tem me acompanhado desde o dia 1º de janeiro, você está de parabéns, e dia 31 iremos terminar toda a leitura das Escrituras. O capítulo 27 continua a divisão dos turnos para servir o Senhor. E o que a gente vê aí é uma organização fora de série, ditado pelas normas do Senhor. Se você vê o livro de Números, né, o acampamento do povo no deserto, você vai ver que o tabernáculo ele ficava no centro. E 3 tribos de cada lado do tabernáculo, formando 12 tribos, cada uma tinha um cabeça, um representante, e o centro daquele povo era o tabernáculo, a presença de Deus. A igreja hoje desviou tanto do caminho do Senhor que ela tirou do centro Deus e colocou o homem. Chama hedonismo, humanismo e outros ismos que estão no centro da igreja. Mas nós devemos voltar para a organização, devemos voltar a colocar o Senhor no centro. Deus tem que ser o primeiro na sua vida, o primeiro da igreja. Ele é o dono da igreja, ele é a rocha, ele é o sustentáculo. Então, quando você lê o livro de Crônicas, você fala, não, mas que contagem, que monte de coisa, ele instituiu isso, capitão, isso, esse, aquilo, porque Deus não é um Deus avacalhado. Hoje fazem pastores ao toque de caixa, ao toque de dedo de outros pastores, mas aí a gente não vê, não, são homens valentes, homens capazes, homens para organizar o reino de Davi. Jesus, o descendente de Davi, o reino dele também é organizado. Não adianta querer levar a obra de Deus relaxadamente. Quando a gente vê a Bíblia, tudo organizado, e eu quero dizer mais, você está sendo preparado para reinar, e lá também é organizado. Até o império das trevas é organizado, está dividido em principados, potestades, dominadores e outros. A igreja, os cabeças, os líderes, já não são como os de Davi. Os de Davi eram homens capacitados, homens valentes, homens de guerra. Aprenda com a história de Israel, olha aí os cabeças. Todos devem ser experimentados. Então, hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Temos que voltar à prática das primeiras obras. Restaurar a essência da adoração, e a essência é Jesus. Você está vendo aí, ó, que foi distribuídos os cargos para o reino de Davi? Pois na glória vai ser distribuídos os cargos para o reino de Jesus. E Deus vai procurar os valentes de Jesus. Não dobre o joelho a Baal, não dobre o joelho aos manjares desse mundo, à prostituição, à promiscuidade, ao mundanismo, ao hedonismo, à bebida, à luxúria, à mentira, à vaidade. Não dobre o seu joelho a isso. Dobre-se diante do Rei dos Reis. Abandone o caminho mau e siga pelo caminho bom. Então você vai ver aí nesses capítulos de Crônicas, os valentes de Davi, os cargos que Davi determinou, e agora a instituição da organização. Davi, como rei de Israel, um homem humilde, um homem simples, um homem que apanhou para aprender também, que quando ele deu uma deslizada, Deus mas desceu a borracha nele, e em vez dele achar ruim com Deus, ele se quebrantou, se humilhou, arrependeu, e nós temos que aprender isso. Porque Deus corrige a quem ama. Lê Hebreus 12:6, e açoita todo filho que recebe. 1 Crônicas 27:6 fala de Benaia, general poderoso entre os 30. E agora em 1 Crônicas 28:2, Davi começa a falar sobre o que Deus falou com ele, que ele sempre teve no coração o desejo de edificar uma casa para Deus, porque a Arca da Aliança estava debaixo de uma tenda em Jerusalém. E Deus falou para ele que ele não ia edificar porque ele é um homem de sangue, matou muita gente, mas que o filho dele iria. E Davi, no seu coração, na sua humildade, ele falou: Salomão, meu filho, o reino dele vai ser para sempre. Deus não se referia a Salomão, mas a Jesus, o filho de Davi, o descendente dele. Salomão vai pelo caminho das mulheres daquela terra, dos povos daquela terra, e o Espírito de Deus não vai permanecer. Deus não vai permanecer naquela casa, vai destruir aquela casa e vai levar o povo exilado para a Babilônia. Então Davi, no seu coração simples, eu queria construir, mas Deus passou essa incumbência para o meu filho Salomão. Então Salomão vai ser ungido rei, Salomão vai construir a casa de Deus, e do mesmo jeito que honraram Davi, eles vão honrar Salomão, só que Salomão vai fazer tudo errado.
Quem falou como seria a casa foi o próprio Deus. E Davi agora ele começa a levantar ofertas para a construção da casa de Deus. E ele é o primeiro a dar. Ele é o modelo, ele é o exemplo, e as pessoas começam a trazer ouro, prata, tudo para construir a casa de Deus. Aquelas pessoas de coração voluntário levaram os seus bens, porque ali era a casa de Deus. Eu quero dizer, a casa de Deus é você, é a sua família, é o ouro, é a prata, é o bronze. A Jerusalém celestial não é feita de coisas perecíveis, mas ela é feita de pessoas. Você é uma pedra que brilha nessa cidade santa. Deus é o centro e nós estamos em volta brilhando como ouro. Aquela cidade de ouro é constituída de pessoas e não de coisas. Tudo o ouro que brilha somos nós. Leia 1 Pedro 2, 4 em diante. Jesus está fazendo essa cidade, esse templo, para a habitação de Deus em espírito. Jesus é um construtor de casa. Leia João 14, 1, e nós somos as pedras dessa construção. Você está sendo lapidado, provado. Você vai reinar com Cristo. Você é um soldado de Cristo. Seja treinado, seja preparado, seja polido para servi-lo, porque aquele que prometeu brevemente voltará. Jesus Cristo está construindo um tabernáculo. E ele vai instituir quem são os capitães, como Davi fez. Lá no reino, na glória, o galardão é diferenciado. Prepare-se para apresentar diante do seu Criador, diante do juiz de toda a terra, para receber o seu galardão. Sirva a Jesus de todo o seu coração. E aí termina o livro de Crônicas com Salomão assumindo o reino, com toda a condição para construir a casa de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz, tenha um excelente dia, em nome de Jesus.